toda a gente, o sinal de que estamos a viver um tempo especial. O sinal de que estamos a viver um tempo particularmente difícil. Um sinal que nos diz que devemos olhar cada vez mais para aquelas instituições que estão em condições de poder corresponder a uma assistência mais eficaz à nossa sociedade, quando o Estado, ele próprio, começa a reconhecer essa sua mesma incapacidade para estar em todas as frentes. Eu penso que estas jornadas, como dizia, vêm precisamente a propósito. E vêm a propósito porque vão permitir fazer um olhar para trás, um olhar para a retaguarda da nossa história. E eu penso que, aliás tenho referido já noutras ocasiões, que a nossa história é um excelente vaso de sabedoria, é uma excelente fonte de conhecimento, para percebermos que nós não vivemos propriamente como uma ilha, isolados no meio do mar, em que o que eventualmente contaria é o momento em que nascemos e o momento em que morremos e o resto não interessaria para mais nada. Não é nada disso. Nós não vivemos numa ilha e temos de perceber isso. Temos de perceber, na verdade, sobretudo estas gerações mais recentes que viveram, enfim, num conjunto, num ambiente talvez de euforia civilizacional, em que muitas coisas aconteceram, muitas evoluções tecnológicas aconteceram, muitas mutações sociais também aconteceram. É muito importante haver esta consciência da ligação ao tempo, da consciência da ligação ao passado. Precisamente porque a história é cíclica. A história repete-se, não é propriamente muito linear. Neste momento em que estamos a ver uma certa regressão num conjunto de circunstâncias, no fundo, em termos económicos, em termos financeiros, em termos sociais, em termos de emprego, etc., é importante, de facto, percebermos as lições que a história nos pode dar. E muitas lições nos pode dar, precisamente, a história das Santas Casas das Misericórdias Portuguesas, como certamente aqui se procurará tratar durante estas jornadas. E talvez a lição mais importante é que as misericórdias têm estado sempre prontas, têm estado sempre na linha da frente, têm estado sempre permanentemente ativas nos momentos mais críticos da vida das sociedades, da nossa sociedade, nomeadamente na sociedade portuguesa. E por isso este discurso novo, que é preciso voltar a olhar para as nossas instituições, para as IPSS, para todas aquelas instituições que procuram estar na assistência social de uma forma voluntária, dedicada a todos aqueles que as dirigem, mas sobretudo das Santas Casas da Misericórdia, que têm uma experiência acumulada imensa, têm esse passado que aqui referi. Parece-me de facto que é uma narrativa, um discurso, uma visão muito pertinente para estes mesmos tempos que correm. Nós estamos a assistir por estes tempos situações verdadeiramente dramáticas, que não sabemos, obviamente, é impossível fazermos um juízo de prognose certeira onde tudo isto vai dar, mas não será difícil poder, desde já, perceber que a situação social no país e, sobretudo, na nossa região, se vão acentuar no sentido de exigir de todos nós uma acuidade maior, uma consciência maior no que concerne às respostas que todos podemos dar. Nós, nos últimos meses, assistimos a uma escalada muito significativa no desemprego, sobretudo aqui na nossa região. Os municípios desta NUT 3, aqui do Tâmega Sousa, viram subir o desemprego de uma forma nunca vista, penso eu, e isso de facto é um sinal de grande preocupação e que pode haver de facto na sociedade, na nossa comunidade, alguns problemas ainda mais acentuados daqueles que neste momento temos. E por isso, sobretudo num tempo como este, em que certamente muitas pessoas não estão preparadas para lidar com os novos tempos, lidar com a circunstância de ficarem de repente sem remuneração, de terem
mudar o padrão de vida de uma forma radical e não estando, obviamente, preparados para ela, tudo isso, obviamente, leva a que esta consciência, e sobretudo a consciência da importância das instituições e da forma como elas se podem organizar e conversar e no fundo, como dizia aqui o Dr. Barros, criarem redes entre si também para poderem corresponder a estas necessidades. É importante, certamente, que as misericórdias conversem, se calhar, mais e criem esta rede que aqui falou, através, obviamente, da União. É certamente a instituição mais importante para assegurar isso, mas também a ligação com as outras instituições, e nomeadamente também com o setor público e o público local. O Sr. Provedor referiu aqui uma questão que foi suscitada, penso eu, no dia de, eventualmente, as câmaras municipais poderem terem uma atitude proativa no sentido de ajudar a resolver problemas, nomeadamente de legalização de espaços que pertencem a este tipo de instituições. Eu queria dizer que num tempo em que estamos a assistir, em que, em nome da emergência nacional, em nome da emergência social, é possível violar a Constituição num conjunto de questões que se pensava que era impossível, que não se podia, em caso algum, acontecer. Não sei se, portanto, violar uma lei ordinária, ou pelo menos ser mais laxa numa lei de mais baixo padrão do que a Constituição, certamente estaríamos legitimados para isso, a partir do momento em que se viola a Constituição em nome dessa emergência nacional. De qualquer forma, é sempre complicado, porque, como se sabe, os autarcas, se violam uma vírgula, quer que seja de alguma norma, são desde logo apontados, o que não significa que estejamos, certamente, e o Sr. sabe disso, perfeitamente disponíveis para encontrarmos as fórmulas mais expeditas, rápidas, para podermos ajudar a resolver os problemas das nossas instituições. Bom, e posto isto, porque a mim mais não cabia do que vir aqui deixar mais do que uma palavra, era mais a minha presença, porque aquilo que importa aqui saber é aquilo que vão dizer os oradores, isso é o que é o importante. Eu, como sabem, estes temas são para mim muito caros, gosto muito, aprecio muito conhecer estas particularidades do nosso passado. E por isso gostaria muito de poder assistir a todas estas jornadas. Infelizmente não poderei, porque tenho outras funções para cumprir durante este dia, mas desejo a todos, quer aos oradores, quer àqueles que